Olá pessoal, aqui é o professor Alessandro e nós vamos resolver agora a questão 131 da prova do Enem de 2010. Essa questão é uma questão de interpretação de texto e de gráfico, né? Vamos entender direitinho o que é esse gráfico. Ele se chama Cada um na Sua, né? O que o sexo dos matriculados nas universidades brasileiras diz sobre a mente dos machos e das fêmeas. É uma análise gráfica que foi feita para entender como é que o homem se comporta e as mulheres se comportam baseado nos cursos, né, na proporção entre homens e mulheres matriculados em cada um dos cursos, como mostrado aqui. Vamos entender como é que funciona esse gráfico. Ele funciona da seguinte maneira. Nesse eixo vertical aqui, o que está apontado para cima é porcentagem de mulheres. O que está apontado para baixo é porcentagem de homens. Tá legal? O que está apontado para a direita indica coisas. O que está apontado para a esquerda indica pessoas. Tá bom? Mas como que funciona? Vamos entender. Vamos pegar, por exemplo, o curso de matemática. No curso de matemática eu vejo que tem um pedacinho dessa barrinha que vai até aqui e outro pedacinho dessa barrinha que está aqui para baixo, né? O que está para baixo desse eixo horizontal aqui indica a proporção de homens matriculados, né? Então, em matemática, eu tenho 62% das pessoas que estão matriculadas em cursos de matemática são homens. E eu tenho 38% das pessoas matriculadas em cursos de matemática que são mulheres, certo? Então, essa é a ideia. A ideia é que o que está para cima nessa barrinha aqui significa proporção de mulheres matriculadas, e o que está para baixo significa proporção de homens matriculados. Mas esse gráfico tem mais uma informação, né? Ele separou esses cursos aqui à direita do gráfico, que são cursos mais ligados a coisas. E desse lado aqui, à esquerda do gráfico, são cursos mais relacionados a pessoas, né? Então a gente tem mais relacionados à pessoa psicologia, humanas, educação e medicina. E mais relacionadas a coisas, os cursos de matemática, engenharia, mineração e física. E qual que é a conclusão interessante desse gráfico? Ele diz o seguinte, que eles, né, os homens, tendem a usar a cabeça para lidar com coisas inanimadas e abstrações. Por isso, são maioria nos cursos de exatas, né? Os homens, você pode ver que a proporção das barrinhas aqui nos cursos de exatas, ou seja, nos cursos que estão mais relacionados a coisas, né, tem uma proporção maior para baixo, que indica homens, certo? Então você vê aqui, por exemplo, em física, 80% dos matriculados são homens e só 20% são mulheres. Desse lado aqui a gente tem elas. Elas têm mais habilidade em compreender as pessoas e emoções, então dominam as carreiras que têm a ver com isso. Que tem a ver com o quê? Com cursos relacionados a pessoas, psicologia, humanas, educação e medicina. Legal, né? Agora vamos olhar o enunciado da questão. O enunciado diz o seguinte: segundo pesquisas recentes, é irrelevante a diferença entre sexos para se avaliar a inteligência. Com relação às tendências para áreas do conhecimento por sexo, levando em conta a matrícula em cursos universitários brasileiros, as informações do gráfico asseguram que... Bom, vamos ver o que ele está dizendo nas alternativas, que são alternativas que estão tentando interpretar o que os gráficos estão dizendo. Vamos lá. Letra A. Os homens estão matriculados em menor proporção em cursos de matemática que em medicina, por lidarem melhor com pessoas. Vamos conferir se isso é verdade? Qual que é a proporção de homens matriculados em matemática? A gente olha aqui, ó, 62%, certo? 62%. E qual que é a proporção de homens matriculados em medicina? É 37%. Então, eu dizer que a proporção é a menor proporção em curso de matemática que em medicina está errado, certo? Porque, na verdade, eu tenho maior proporção em matemática. Então, a alternativa A está errada. Letra B. As mulheres estão matriculadas em maior percentual em cursos que exigem capacidade de compreensão dos seres humanos. Opa, não é exatamente isso que está escrito aqui mesmo? Olha só. Elas têm habilidade em compreender as pessoas e emoções, então dominam as carreiras que têm a ver com isso. São as carreiras de psicologia, humanas, educação e medicina. Então a letra B parece que está certa, né? As mulheres estão matriculadas em maior percentual em cursos que exigem capacidade de compreensão dos seres humanos. Vamos deixar aqui marcadinha, porque essa aqui tem toda a pinta de que está certíssima. Vamos para a letra C. As mulheres estão matriculadas em percentual maior em física que em mineração, por tenderem a trabalhar melhor com abstrações. Meio estranho, né? Mas vamos dar uma olhadinha.
Olha só, física, eu tenho uma proporção de 20 mulheres aqui. 20% dos matriculados em física são mulheres. E em mineração eu tenho aqui, não dá para ler muito bem, mas é 21%, tá, pessoal? Então eu tenho mais pessoas em mineração, mais mulheres em mineração do que em física. E a alternativa está dizendo que as mulheres estão matriculadas em percentual maior em física do que em mineração. É exatamente o contrário, né? Então essa aqui não está certa. Letra D. Os homens e as mulheres estão matriculados na mesma proporção em cursos que exigem habilidades semelhantes da mesma área. Pessoal, até poderia ser correto, só que não tem nenhuma indicação nesse gráfico de que isso é verdade. Eu não tenho nenhum curso aqui em que a proporção de matriculados homens e mulheres seja equivalente, né? Todas ou tem mais mulher, mais homens, ou tem mais mulheres, né? Eu não tenho um curso em que a proporção é mais ou menos equivalente, não nesse gráfico. Então essa alternativa aqui está errada. E por último, na letra E, as mulheres estão matriculadas em menor número em psicologia por sua habilidade de lidarem melhor com coisas que com sujeitos. Está completamente descabida essa afirmação, né, pessoal? Em primeiro lugar, as mulheres estão mais matriculadas em psicologia e é porque elas têm mais habilidade em compreender pessoas, não coisas, né? Essa afirmativa está dizendo que as mulheres estão matriculadas em menor número em psicologia por sua habilidade de lidarem melhor com coisas que com sujeitos. Essa alternativa aqui também está errada, portanto, a gente confirma que a alternativa correta é a letra B.